Amados irmãos, convido a todos a que abramos a palavra de Deus no Salmo de número 87. Salmo de número 87. Salmo de número 87, diz assim a inerrante palavra do nosso Deus. Fundada por Ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Graças a Deus pela sua inerrante palavra que fala ao nosso coração. Amados, vocês já foram machucados pela igreja? Vocês que estão caminhando a caminhada cristã há alguns meses, ou até mesmo anos, ou até mesmo décadas, já alguma vez pensaram que não valia a pena estar entre os irmãos? Alguma vez já passou pela sua cabeça que estar na igreja é muito difícil, porque a igreja é um lugar muito difícil? Você já se sentiu ofendido ou deixado para trás em alguma situação dentro da igreja? É possível que isso tenha acontecido. É possível que você tenha sido machucado ou maltratado no ambiente eclesiástico. E é possível também que você mesmo tenha machucado alguém ou maltratado alguém dentro do ambiente eclesiástico. Temos às vezes uma visão muito mundana, muito baixa da igreja, porque por vezes temos a tendência de mais enfatizar as falhas do povo de Deus do que os seus bons feitos. Temos mais a tendência de prestarmos atenção naquilo que vemos de errado do que naquilo que vemos de bom. E nesse sentido, o Salmo 87 vem a nós como um bálsamo, como um excelente corretivo da parte do nosso Deus. O Salmo 87 louva a morada de Deus entre os homens, a Sião, e é a ela que nós chegamos. Sabemos que a igreja é o santuário do Espírito Santo e que, portanto, quando a palavra de Deus fala sobre a morada de Deus entre os homens, nós podemos entendê-la como falando da igreja. Este é um salmo que traz uma visão linda e bela do povo de Deus congregado, da igreja do Senhor. Este salmo louva a Jerusalém celestial, a Sião, a habitação de Deus entre os homens. E nós aprenderemos deste salmo 3 razões para amarmos a igreja. 3 razões para amarmos a morada de Deus entre os homens. Eu quero falar com os irmãos do verso 1 ao verso 3 sobre a primeira razão, que é o fato de que Deus a ama. Ela é amada por Deus. Os versos 4 a 6 mostrarão que ela é a mãe das nações. E o verso 7 mostrará que ela é a nossa fonte de vida. Essas 3 razões serão apresentadas pelo salmista, para que tenhamos uma visão mais alta,
mas celestial da igreja. Vamos começar então com a primeira razão para você amar a morada de Deus entre os homens. A primeira razão é que ela é a amada de Deus. É isso que nós vemos do verso 1 ao verso 3 deste salmo. O primeiro verso é uma espécie de epíteto para Sião. É uma declaração, uma qualificação magnífica para a morada de Deus entre os homens. Diz assim o verso 1, fundada por ele sobre os montes santos. Falando aqui originalmente da cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém é realmente fundada sobre montes. Fundada sobre o Monte Sião e o Monte Moriá. Por isso que ela é chamada de Sião muitas vezes na Escritura. O Monte Sião tornou-se uma espécie de metonímia para Jerusalém. Essa cidade construída sobre montes santos foi fundada pelo próprio Deus. Essa é a primeira palavra do Salmo e é a ênfase desse primeiro versículo. Foi o próprio Deus quem fundou esta cidade e por isso que ela é tão especial. Jerusalém não é especial porque ela tem uma localização privilegiada, porque ela tem alguma espécie de magia nos seus montes, uma terra diferente, especial. Jerusalém é especial porque foi o próprio Deus quem a fundou. Muitas pessoas pensam que Jerusalém é uma cidade mística e por isso querem viajar para lá. Sonham em fazer aquela viagem para a Terra Santa, para Jerusalém. E aí querem trazer de lá água ungida, óleo ungido, areia ungida, barro ungido, pensando que isso vai ser uma espécie de amuleto, que vai trazer bênçãos para a sua casa, ou que vai de alguma forma te tornar mais santo. Mas de maneira alguma, essa cidade não é santa por causa das coisas físicas que estão nela. Essas coisas não têm valor. Ela era uma cidade habitada por jebuseus, que foi conquistada por Davi. O relato disso está no segundo livro de Samuel, capítulo 5. Jerusalém recebe o status de santa, porque santo é aquele quem fundou a cidade. Ela recebe o status de louvada e de especial, porque Yahvé, o Senhor, foi quem fundou a cidade. A presença de Deus é o que faz dela um lugar especial. E como diz o verso 2, foi Deus quem a escolheu para morar e a preferiu em relação a todas as demais habitações de Jacó. A palavra traduzida por habitações poderia ser traduzida por tabernáculos também, e isso nos ajuda a entender o versículo. Quando Israel chegou à terra prometida, eles estabeleceram tabernáculos, e o principal deles foi estabelecido em Siló. E por muito tempo o povo de Deus adorou em Siló. Mas um dia o Senhor rejeitou Siló. Um dia o Senhor olhou para Siló e disse: eu abandonarei esta cidade. Eu rejeitarei a tenda de José, como diz o Salmo 78. Por quê? Por causa da transgressão do povo. A transgressão do povo fez o Senhor abandonar Siló. Mas o Senhor não deixou o seu povo sem a sua habitação. O mesmo Salmo 78 diz depois que Deus elegeu a tribo de Judá e fundou o seu santo templo, durável como os céus, em Jerusalém, em Sião, durável como os céus. Guarde essa palavra. O Senhor escolheu a sua cidade, Jerusalém, o seu santo monte, para lá habitar para sempre. Ele ama esta cidade. O Senhor ama as portas de Sião muito mais do que todas as habitações de Jacó. Ela é amada por Deus. E o Senhor, a amando e escolhendo morar nela, agora faz dela esse lugar especial. E essas são coisas gloriosas que são ditas a respeito da cidade. Por isso que o verso 3 louva a essas coisas que se tem dito de ti, cidade de Deus. Ela é a mãe dos povos, ela é a fonte de vida do seu povo. Lá Deus habita com os homens. Lembre-se que no Éden Deus habitava com Adão, mas por causa do pecado Adão foi expulso da morada de Deus com os homens. E agora? Onde Deus habita? Você vai perceber que no Antigo Testamento, o tempo todo, Deus é retratado como alguém que habita nos céus. Deus é alguém que habita separado dos pecadores, mas no seu lugar santo, no seu lugar amado, Ele resolve habitar com o seu povo. E isso é maravilhoso. A história da Escritura é a história da redenção, é a história de como Deus vem ao encontro de pecadores, como você e eu,
para habitar com eles, para morar com eles. Esse é um hino de louvor a Sião, diz coisas maravilhosas sobre Sião, mas nós sabemos que Sião, que Jerusalém, não teve uma história tão gloriosa assim. De fato, a cidade teve um período de glória muito curto e um período de corrupção muito longo. Nós sabemos que essa cidade foi por fim sitiada, cercada e destruída, queimada pelos babilônios. E provavelmente esse salmo foi composto perto dessa época, justamente porque lá no verso 4, como nós lemos, ele cita a Babilônia, ele não cita a Assíria. A Assíria foi o primeiro império mesopotâmico. Quando a Escritura cita a Assíria, nós sabemos que é um tempo mais antigo. Quando a Escritura cita a Babilônia, sabemos que é um tempo mais recente da história. Então, provavelmente, quando este salmo foi composto e quando ele era cantado no meio de Jerusalém, era cantado olhando para uma Jerusalém má, deturpada, não tão gloriosa, olhando para um templo onde já não se adorava o Senhor, como nos gloriosos tempos de quando ele foi fundado. Essa cidade já não tinha mais aquela glória anterior. E é por isso que Jeremias profetizou: farei também a esta casa, falando do templo de Jerusalém, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lembra que ele abandonou Siló? Ele está dizendo: vou fazer a mesma coisa com este lugar. A mesma coisa com este lugar. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a posteridade de Efraim. Debaixo de uma palavra dessa, como podemos entender este salmo falando coisas tão maravilhosas sobre Jerusalém? É porque aqueles que cantavam este salmo não olhavam para a Jerusalém terrena. Eles não tinham esta visão baixa da habitação de Deus com os homens. Eles tinham uma visão mais elevada. Eles louvavam a Jerusalém futura, a Jerusalém que haveria de vir, a Jerusalém prometida pelos profetas, a habitação plena de Deus com os homens. Eles aguardavam essa cidade amada por Deus e de santos fundamentos. E quando nós falamos disso, uma cidade de santos fundamentos, talvez isso te lembre de alguém que é citado lá em Hebreus, no capítulo 11. Abraão. Abraão, o pai da fé, é descrito pelo autor de Hebreus como alguém que, pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Os santos que cantavam esse salmo aguardavam uma pátria superior, uma pátria celestial. Eles eram o povo para quem Deus havia preparado uma cidade. Este salmo não está louvando a Jerusalém terrena, não está louvando aquela cidade israelita que está lá agora, ainda, até hoje, no Oriente Médio. Ela está louvando a Jerusalém celestial. Ela está louvando a habitação de Deus com o seu povo. E assim, conhecendo isso, nós fugimos do perigo de interpretarmos errado este salmo. De acharmos que ele está falando daquela cidade terrena. Naquela cidade terrena, onde antes havia o templo glorioso de Jerusalém, há agora o Domo da Rocha, uma mesquita islâmica. Não há mais o templo de Salomão lá. Mas o Senhor prometeu que a sua habitação com os homens havia sido fundada durável como os céus. A palavra de Deus não se cumpriu? Claro que se cumpriu, porque ela está falando da Jerusalém celestial. Ela está falando da congregação dos santos de Deus. Ela está falando de nós. A habitação de Deus com os homens é a igreja, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é relatado como o verdadeiro tabernáculo de Deus em João 2. E a igreja agora, como o corpo de Cristo, é tabernáculo de Deus. É santuário do Espírito. Na congregação dos justos, onde você está agora, Deus habita. Deus ama. Deus se deleita naquilo que estamos fazendo neste momento. A congregação dos justos. Sião é a igreja. De fato, Hebreus no capítulo 12 fala sobre isso, porque Hebreus no capítulo 12, versos 22, diz assim, mas tendes chegado, falando aos santos, aos crentes em Cristo Jesus, tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão,
que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. A igreja é a amada de Deus e ela é fundada sobre um fundamento santo, não montes, mas a pedra angular, que é Cristo, e a sua palavra como pregada pelos santos apóstolos e profetas. Esse é o fundamento da igreja, é santo, e Deus ama essa igreja, e Deus ama o culto dessa igreja, Deus ama os santos congregados e reunidos para louvar o seu nome, para ouvir a sua palavra, para entoar-lhe cânticos e orações. Pensar em algo assim parece até bom demais para ser verdade. O Senhor ama, o Senhor se deleita em nós, reunidos aqui, tão imperfeitos, tão distantes daquilo que deveríamos ser, tão distantes daquilo que fomos predestinados para ser, e tão distantes daquilo que o Senhor está nos fazendo ser pouco a pouco. Mas o Senhor se deleita, o Senhor ama. Todos nós reunidos, cantando, ouvindo e aprendendo e adorando, e Deus sorri ao ver a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de sua propriedade exclusiva, reunido nesse ajuntamento e proclamando as virtudes do único Deus que os salvou. Deus ama a sua igreja, e aqueles que verdadeiramente amam o Senhor também amam a igreja. Já pensou alguém amar a Deus, mas não amar aquilo que Deus ama? Não parece possível isso. Deus ama a sua igreja, e nós também devemos amar a igreja. Você também deve amar a congregação dos santos. Você também deve amar a reunião dos justos, onde habita ricamente a palavra de Cristo. Aqui, onde todos os remidos cultuam a Deus e servem uns aos outros. Esta é a casa de Deus, como diz o apóstolo Paulo, coluna e baluarte da verdade. Aqui é a fonte dos louvores, onde as músicas bíblicas são entoadas, não para acariciar egos, mas para engrandecer o nome do Altíssimo. Aqui, nós reunidos juntos, é o candeeiro de Deus, a luz do mundo, o sal da terra, que serve de bênção e instrução a todas as nações. Como alguém poderia não amar estar em comunhão com os santos? Deus ama a sua igreja, e isso é motivo suficiente para você amá-la também. Ame a igreja, que é a morada de Deus com os homens, porque ela é a amada de Deus. Então, esta foi a primeira razão para você amar a morada de Deus entre os homens. Ela é amada de Deus. Mas agora do verso 4 ao verso 6, nós veremos uma segunda razão para você amar a morada de Deus entre os homens, amar a igreja. É porque ela é a mãe das nações. Você deve ter percebido que o verso 4 cita diversas nações. É citada ali Babilônia, Filístia, Tiro, Etiópia, e tem o primeiro nome, que é um nome estranho nesse conjunto, que é Raabe. Quando a gente lê Raabe na Escritura, rapidamente a gente pensa naquela mulher que ajudou os espias em Jericó, mas não é dela que nós estamos falando. Em hebraico o nome é diferente. Este Raabe é uma espécie de apelido para o Egito, é o modo como os filhos de Sião chamavam o Egito, Raabe. A nossa tradução, ao meio da Revista Atualizada, às vezes traduz Raabe por gabarola, alguém que se gaba demais, alguém que se ensoberbece demais. Então, Raabe aqui é o Egito. Perceba que Egito, Filístia, Tiro, Babilônia são inimigos de Israel. Nós temos a Filístia, que é o inimigo do oeste, a Babilônia, que é o inimigo do leste, Tiro, que é o inimigo do norte, Egito, que é o inimigo do sul, e nós temos ainda a Etiópia, que era a nação mais distante daquela época, conhecida daquela época. Era uma espécie de nação que se referia quando se queria dizer o fim do mundo. Etiópia, é o fim do mundo. Lá onde Judas perdeu as botas, é a Etiópia para eles. Então, essa lista de nações traz a ideia de todas as nações do mundo, inclusive os seus inimigos, inclusive os seus piores inimigos, inclusive as mais odiosas. O que Deus fala dessas nações mais odiosas? Deus fala que elas o conhecem. Dentre os que me conhecem, mencionarei Raabe, Babilônia, Filístia, Tiro, Etiópia. Deus está dizendo, eles me conhecem, eles são conhecidos meus.
E no final ele diz, lá elas nasceram. Lá onde? Em Sião. São também filhos de Sião. Os piores inimigos de Israel são filhos de Sião. E esse é um bom momento para percebermos que os salmos não são posicionados aleatoriamente na Escritura. Existe uma organização nos salmos. E no livro 3, que é onde nós estamos pregando nesta noite, a temática principal são os inimigos do povo de Deus. Nós poderíamos resumir o livro 3 como o livro que registra o som da comunidade de Israel na época do exílio e do pós-exílio, clamando a Deus frente à devastação sofrida pelas nações inimigas. Os inimigos haviam devastado Israel na sua história, e a temática desses inimigos, que são arrogantes, perversos, fazem o mal, falam com insolência, são cheios de escudos, arcos, carros e cavalos, provocam amargura no povo de Deus, escravizam o seu povo e se aliam tramando contra Israel. Esses inimigos são retratados no livro 3, agora aqui no Salmo 87, como aqueles que são conhecidos por Deus e que o conhecem também. O que está acontecendo então? O que está acontecendo é que Israel sabe que se livrará da devastação dos seus inimigos somente na força do Senhor. Todo o livro 3 é recheado de canções, de hinos e de orações que dizem: Senhor, livra-nos, livra-nos, vence os teus inimigos. E o Senhor diz: eu vencerei todos os meus inimigos. E olha que interessante, em alguns salmos o Senhor vence os seus inimigos por força, por violência, por destruição. Mas neste salmo, o Senhor vence os seus inimigos, convertendo o coração deles e atraindo-os a si. Neste salmo, o Senhor vence os seus inimigos, adotando-os na sua família e declarando-os como filhos de Sião, da sua cidade celestial. O Salmo 86:9, que é o salmo anterior, já havia introduzido essa temática, dizendo assim: todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. E é isso que o Salmo 87 está louvando, o fato de que todas as nações estão agora vindo até o Senhor, estão sendo declaradas por Ele. Você nasceu em Sião. Vem, você é cidadão de Sião. Ei, você que é babilônio, cidadão de Sião. Você, Tiro, você, Filístia, lá da Etiópia, pode vir, você é cidadão dessa cidade. Você tem todos os privilégios de alguém que nasceu aqui. Se você já fez uma viagem para o exterior, você sabe o que é ser um estrangeiro em terra alheia. E você sabe que você não tem todos os privilégios daqueles que habitam aquela cidade que você visita. Você sabe que você se sente deslocado ali. Pois bem, o Senhor está eliminando essa barreira. O Senhor está dizendo: vocês não são estrangeiros aqui na minha cidade. Vocês não são visitantes na minha cidade. Vocês são povo da minha cidade. Vocês nasceram aqui. Agora, no verso 5, isso se estende aos indivíduos, porque o verso 5 diz: e com respeito a Sião se dirá, este e aquele, literalmente no hebraico, homem, e homem, e homem, e homem, e homem. É como se Deus estivesse apontando para cada um dos indivíduos e dizendo: vem, você nasceu em Sião, você é cidadão da minha cidade. Egípcios, fenícios, babilônios, todos eles são agora a filha de Sião. E o verso 6 traz ainda mais riqueza poética a este salmo. O verbo dirá, o Senhor ao registrar os povos dirá, poderia ser traduzido como registrará. A ideia é que Deus está registrando os nomes dos povos em um livro. Assim como os assírios faziam naquela época. Os povos da Mesopotâmia, quando conquistavam outras pessoas, traziam-nos até a sua terra, e aí eles registravam os povos assim: olhei-os e os registrei como gente da minha terra. Conquistava, atraía, registrava. E o Senhor está fazendo algo semelhante aqui. Ele é o poderoso rei que está conquistando seus inimigos, trazendo-os para a sua cidade e registrando. Nasceu lá, nasceu em Sião, nasceu em Sião. É como se ele estivesse com um livro, o livro da vida, escrevendo Egito e colocando um carimbo em cima. Sião, nasceu em Sião. Fenícia, nasceu em Sião. Tiro, nasceu em Sião. Conforme diz o profeta
Isaías, no capítulo 4 do seu livro: será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém, para a vida. E ele ainda profetiza: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Capítulo 2, verso 2. E não só Isaías, Zacarias também profetiza acerca disso: naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. E então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá a Jerusalém. O próprio Deus estabelecerá essa cidade e povoará essa cidade com os seus inimigos. Essa parte do Salmo aponta para algo que se cumpre na realidade trazida por Cristo. Em Cristo não há judeu e nem gentil. Em Cristo, o muro da inimizade foi derrubado. Em Cristo, o nacionalismo de Israel foi declarado o pecado que fez Deus rejeitar a nação. Esse nacionalismo era um grande pecado contra o Senhor, porque ele fez o povo de Israel falhar em sua missão de expandir a habitação de Deus com os homens por toda a terra, para que a terra se enchesse do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Israel se fechou em si mesmo, achando que era suficiente realizar os rituais sagrados com perfeição. Mas em Cristo, como diz Efésios 2, não há mais essa distinção. Agora, todos os povos, e quando fala todos os povos, isso inclui o Brasil, de onde eu e você viemos. O Brasil também é declarado como nação que servirá ao Senhor. Brasileiros agora podem adentrar a habitação de Deus com os homens, e foi isso que aconteceu comigo e com você, quando nós recebemos a Cristo Jesus. E portanto, que não caiamos no mesmo erro de Israel, meus irmãos. Que não caiamos no mesmo erro de Israel de nos fecharmos em nós mesmos e acharmos que nós somos responsáveis por pregar a palavra de Deus somente dentro deste terreno. De maneira nenhuma. A igreja é comissionada para fazer discípulos de todas as nações, para abrir igrejas aqui na Vila Leopoldina, ali em Cachoeirinha, mas também na Argentina e na Europa e na África e na Ásia, para enchermos a terra do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Não importa onde ou como alguém nasceu, não importa se é rico ou se é pobre, não importa se é homem ou se é mulher, não importa se é brasileiro, se é israelita, se é argentino, se é americano. Se Deus diz, você nasceu em Sião, é isso que basta. Se Deus diz, você nasceu em Sião, é isso que conta. Façamos missões, irmãos. Derrubemos estes muros de inimizade que ainda estão em nosso coração e nos lancemos às nações. Cada alma que se converte a Cristo Jesus é um filho a mais que Sião ganha. Cada alma que se converte a Cristo Jesus é a habitação de Deus com os homens crescendo na terra. Todos nós, hoje que cremos em Cristo Jesus e amamos a Deus, somos também a habitação de Deus. A igreja é a habitação corporativa de Deus e os crentes são a habitação individual. Deus habita em você individualmente e em nós, como igreja, como assembleia, como congregação. Mas nós sabemos que isso é graça. Nós sabemos que vivíamos distantes do Senhor em nossa vida de transgressão. Nós éramos os inimigos de Deus. Mas olha que maravilhosa graça. Deus bradou em nosso coração, brilhou diante dos nossos olhos, nos chamou e atraiu irresistivelmente a si mesmo. E nós vimos a beleza do Evangelho e crimos na beleza do Evangelho. Nossos olhos contemplaram o Rei, contemplaram a sua salvação. E por isso agora nós fomos adotados na família de Deus. Nós somos também filhos de Sião. A igreja também é nossa mãe. Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 4, diz: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Um antigo pastor, um pai da igreja chamado Cipriano de Cartago, disse uma vez que ninguém pode ter a Deus por pai se não tem a igreja por mãe.
E por vezes esse tipo de fala é jogado contra nós. Não precisa. A gente pode dizer, é verdade. Nós somos filhos de Sião. Nós somos filhos da Jerusalém Celestial. A Jerusalém Celestial é a nossa mãe. De fato, a igreja é a instituição ordenada por Deus para que a salvação seja levada a todos os povos. Se você foi salvo, foi pelo ministério da igreja. Talvez você tenha sido salvo só lendo a Escritura em casa, mas se a Escritura chegou até a sua casa, foi porque a igreja a levou até lá. Servos de Deus, escolhidos por Deus, registraram a Escritura, copiaram a Escritura, traduziram a Escritura, para que você a tivesse na sua casa e pudesse ler e ser edificado. Servos de Deus foram escolhidos para discipular você e pregar o Evangelho a você, e para serem mestres da igreja, pastores da igreja, presbíteros da igreja, diáconos da igreja, para que você fosse edificado na sua fé. Pessoas são levantadas para liderarem o louvor, e os pequenos grupos, e os grupos de discipulado, e os grupos familiares nas casas, e todos os demais departamentos da igreja, para que nós conheçamos cada vez mais o nosso Senhor, nos pareçamos cada vez mais com Ele. E nós não merecemos. Nenhum dos inimigos de Deus fez qualquer coisa para merecer isso. Egito escravizou Israel. Babilônia fez coisas indizíveis com o povo de Israel. Os filisteus fizeram guerra contra Deus e o seu povo em todo o tempo. E nós andamos em nossos próprios caminhos de autonomia, distantes do Senhor. Ninguém merece, ninguém pode merecer. Ninguém pode merecer. Mas é pura graça. Se hoje cremos em Cristo e temos os nomes registrados no livro da vida, se hoje Deus olha para você e diz, nasceu em Sião, é porque a sua graça lhe alcançou. A igreja é a mãe das nações, isso é motivo suficiente para você amá-la. Ame a igreja, a morada de Deus entre as nações, a morada de Deus entre os homens, porque ela é a mãe das nações. E por fim, a terceira razão deste salmo. A primeira é que você deve amar a morada de Deus porque ela é amada por Deus. A segunda é porque ela é a mãe das nações. E a terceira é porque ela é fonte de vida para o seu povo. Diz o verso 7, todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes são em ti. A cena retratada aqui é muito clara, é uma festa gigantesca em honra ao rei daquela cidade, que os seus inimigos mesmo estão oferecendo a ele e declarando com grande alegria um mesmo refrão, todas as minhas fontes estão em ti. Se você conhece um pouquinho da vida do campo, você talvez entenda o que está sendo dito aqui. Quando você está numa terra distante de água encanada, encontrar uma fonte de água é encontrar vida, é encontrar uma terra que se valoriza grandemente, porque dela jorram as águas que saciarão a sede das pessoas, que alimentarão os animais, que regarão as plantas. Agora imagine isso num lugar árido como Israel, no meio do deserto encontrar uma fonte. As fontes eram tão importantes que se fazia guerra por causa delas. Encontrar um poço era encontrar algo valiosíssimo. Numa leitura de Gênesis você percebe isso claramente, como os poços que Abraão, Isaac e Jacó cavam são importantes para a história de Israel. Encontrar uma fonte era encontrar vida no meio do deserto. Em Jerusalém havia possivelmente uma única fonte, que era chamada de Gion ou Guion. E alguns estudos arqueológicos mostram que essa fonte era cercada de muralhas desde a época dos jebuseus. A primeira coisa que eles fizeram quando chegaram lá naquela terra, encontraram a fonte, cerca a fonte. Faz muralha ao redor da fonte, protege a fonte. Por quê? Porque se taparem a fonte, a gente morre. Se dominarem essa fonte, acabou a água, todo mundo vai morrer. E diversas vezes na história de Israel, no livro dos reis, você percebe que as lutas entre Israel e os povos inimigos são retratadas como lutas de destruição de poços e de tapamento de fontes. Tapou a fonte, destruiu o poço, acabou a água, acabou a vida. O refrão do povo de Deus, então, canta a Sião, louvando a morada de Deus, a minha vida, a minha fonte de vida, aquilo que eu tenho de mais importante, está em ti. Se nós entendermos isso aqui, uma passagem do Novo Testamento se torna muito mais clara aos nossos olhos, que é a palavra registrada pelo apóstolo João no capítulo 7 do seu Evangelho. Cristo, no último dia da festa dos tabernáculos, levanta-se e exclama: se alguém tem sede,
venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Zacarias havia profetizado que de Jerusalém correriam águas vivas. E Ezequiel vê um grande rio fluindo das águas do templo, até formarem um rio profundo, pelo qual não se podia passar. E Isaías também profetizou que o seu povo com alegria tiraria a água das fontes da salvação. E agora Cristo pega todas essas promessas, como o verdadeiro tabernáculo de Deus que Ele é, e as aplica a si mesmo. De mim fluem os rios de água viva, e quem tem sede, venha a mim e beba. Isso porque o seu corpo é o verdadeiro santuário de Deus. Cristo é a nossa fonte de vida, e Cristo é a fonte do Espírito que nos dá vida. Ele é a nossa fonte de salvação. Dele, as águas vivas do Espírito Santo, que nos fazem nascer de novo, que nos fazem nascer do alto, que nos fazem nascer de Sião, fluem para a nossa saciedade. Ele é a nossa fonte de vida, e não há vida fora dele. Não há vida fora de Cristo. Se você está fora de Cristo, em você não há vida. Corra agora para a fonte de vida. Corra agora para aquele que pode saciar a sua sede de vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Ele falou à samaritana: se soubesses com quem falas, pedirias de mim, e eu lhe daria uma fonte de água viva, e você nunca mais teria sede. E ela pede: Senhor, dá-me dessa água. Peça ao Senhor hoje: Senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água. Cristo está em corpo nos céus, e o corpo de Cristo terreno, que é a igreja, também é a fonte de vida daqueles que a compõem. A igreja é a fonte de vida do crente. O testemunho da Escritura diz que é aqui, no lugar amado por Deus, na mãe das nações, que nós somos nutridos espiritualmente, santificados. É aqui, por meio da pregação da Escritura, da administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor, das instruções e conselhos segundo a palavra de Cristo, e das orações e louvores feitos ao seu nome, que nós somos alimentados. Irmãos, vivemos em uma cultura individualista, individualizada. Uma cultura em que o aspecto individual é enfatizado e o aspecto coletivo é depreciado. E isso, por vezes, tem adentrado a nossa própria vida espiritual. Pensamos em ter vida espiritual por meio de uma vida individual diante do Senhor. Para ser espiritual, leia a Bíblia e faça uma oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça uma oração se quiser crescer. Não está errado, é verdade. Leia a Bíblia, faça orações. Mas a ênfase do Novo Testamento, e de fato de toda a Escritura, é que é no meio do povo de Deus que você é santificado. De fato, se você fosse sentar no gabinete de Lutero, suponhamos que você sente-se no gabinete de Lutero ou de algum dos reformadores, e abra o coração para ele e diga: pastor, eu estou sentindo a minha vida espiritual fria, eu estou me sentindo com dificuldades de ser santificado, eu estou sentindo que eu não tenho mais aquele vigor espiritual. Ele não vai perguntar se você está lendo a Bíblia e fazendo uma oração. Ele vai perguntar: como você tem cultuado a Deus? Como você tem participado dos cultos ao Senhor? Como você tem participado dos sacramentos? Você tem participado com vivacidade, com fé? Você tem cultuado a Deus prestando toda a atenção, a reverência devida à sua palavra? Você tem entoado os cânticos, prestando mais atenção à letra dele do que necessariamente à sua melodia e à sua altura? Você tem orado com a igreja de Deus publicamente e coletivamente, verdadeiramente adorando a Deus, confessando o seu pecado, consagrando-se ao Senhor, intercedendo por missões? Como está a sua vida de culto no dia do Senhor? É isso que ele iria lhe perguntar. Essa é a ênfase da Escritura. Na igreja somos santificados.
E, portanto, dedique-se em estar ativamente com os seus irmãos. No culto de domingo, os nossos símbolos de fé dizem que você cultua ao Senhor prestando atenção na palavra. O pregador cultua pregando e você cultua prestando atenção e prestando louvores e orando junto com os santos. Todos nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Ninguém está aqui assistindo ao culto, vendo o culto, sentado, dizendo, que culto bonito. Não, nós estamos aqui porque fomos convocados a cultuar a Deus. Dedique-se a estar com seus irmãos na comunhão dos santos, nos pequenos grupos, nos grupos de discipulado, em todas as oportunidades que a igreja te dá de ser santificado por meio do ministério da palavra, dos sacramentos, dos louvores, das orações. Dedique-se a estar nesta vida comunitária de culto, amor, serviço e submissão uns aos outros, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a sua própria glória. A vida do crente é poder dizer que está crucificado com Cristo e que Ele vive em si. E a igreja, onde habita ricamente a palavra de Cristo, é onde Deus forja a vida de Cristo em você. Por fim, perceba que o clima do verso é de festa. É cantores saltando de júbilo, alguns traduzem como flautistas, alguns traduzem como dançarinos, é um versículo difícil de traduzir, mas o que importa é festa. Festa! Eu estou na casa de Deus, eu era inimigo, Ele diz agora que eu sou filho de Sião. É festa, é alegria, é júbilo. Que essa alegria e que esse júbilo também inunde o meu e o seu coração, todos os domingos. Que nós acordemos no domingo de manhã e dissemos, alegrei-me porque me disseram, vamos à casa do Senhor. É um versículo que é comumente citado nos cultos de domingo. E é verdade, estar na habitação de Deus com os homens, existe motivo maior de alegria para a nossa vida? Existe lugar melhor para se estar? Você está no melhor lugar que você poderia estar, pode ter certeza disso. Você tem todos os motivos do mundo para ter um coração radiante diante do Senhor, ainda que as adversidades, por vezes, façam as lágrimas rolar no seu rosto. A igreja é a vida do seu povo, e isso é motivo suficiente para você amá-la. Ame a igreja, a morada de Deus entre os homens, porque ela é a fonte da sua vida. Concluindo a mensagem, então, meus irmãos, nesta noite Deus nos falou por meio de um salmo que exalta a morada de Deus entre os homens. Vimos que ainda que o louvor fosse direcionado a Jerusalém, não era Jerusalém terrena, Jerusalém celestial. E nós nos achegamos a esse monte santo do Senhor. Nós, congregados aqui, somos esse lugar. Esse lugar que é a morada de Deus entre os homens, é a amada de Deus, é a mãe dos povos e é a fonte da sua vida. Mas sabemos que ainda não temos essa manifestação última e aguardamos aquele último dia, onde o tabernáculo de Deus com os homens descerá dos céus. E onde então finalmente Deus habitará ricamente, completamente, perfeitamente com todos nós, com o seu povo, com o povo que Ele elegeu, que Ele criou e que Ele redimiu para si. Até lá, seguimos com o refrão da profecia de Zacarias. Canta e exulta, filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Que Deus aplique nosso coração à sua palavra. Meus irmãos, em resposta a este sermão, entoemos juntos o hino de número 298, a pedra fundamental. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!